E como diz o pastor Rony, as crianças mais velhas podem abrir suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 21. Semana passada nós encerramos as pregações nos 10 mandamentos e foi um tempo muito bom de aprendizado para a nossa igreja. E hoje, na verdade, é a última pregação em Êxodo este ano, porque semana que vem vamos dar início a uma série de pregações sobre a glória de Deus no Advento. Então nós vamos ter 4 semanas seguidas em que vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho de João, vendo a glória de Deus no Advento. Então hoje eu tenho uma tarefa enorme de pregar em 3 capítulos. Não é o nosso costume, não é uma pregação expositiva tradicional, então o que nós queremos fazer hoje é dar uma pincelada sobre o conteúdo de Êxodo capítulo 21 a 23, focando na ideia de viver vidas justas, de praticar a justiça de Deus. Gostaria de começar com a palavra de oração. Em seguida, eu tenho alguns trechos que nós vamos ler aqui em Êxodo. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã por meio da Tua palavra. Então eu peço que o Senhor amoleça corações, que o Senhor remova as chagas dos olhos, que o Senhor nos prepare para ouvir a Tua palavra e nos molde, ó Deus, conforme a Tua palavra. Que sejamos não apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Então eu peço, Pai, que o Senhor abençoe o nosso tempo de estudo na palavra nessa manhã, que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 20, o primeiro versículo diz: são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. 21, desculpa. Êxodo capítulo 21. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Você pensa bem, um pouco mais de 3 meses antes, o povo de Israel havia deixado o Egito. Havia saído do Egito como escravos libertos, mas um povo sem terra, um povo sem governo, um povo sem constituição e um povo sem leis. Durante esses 40 anos que os israelitas irão perambular no deserto, Deus vai lhes dar uma série de leis e ordenanças para lidar com todos os aspectos da vida. Desde a família, a dieta, saúde, economia, relacionamentos, guerra, adoração e culto ao Senhor. Mais tarde, em Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 a 8, na repetição da lei que Moisés vai compartilhar com o povo, ele vai dizer: eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Esse trecho que nós vamos dar uma pincelada hoje, Êxodo capítulo 21 ao 23, é conhecido como o livro da aliança. Isso é denominado no capítulo 24, versículo 7. E esse livro da aliança é o que segue o decálogo, ou os 10 mandamentos que nós temos estudados nas últimas semanas. Os 10 mandamentos, de uma certa forma, são mandamentos gerais que abrangem muitas áreas, e o livro da aliança vai ser uma aplicação prática
de forma bem específica para o povo israelita. Em termos modernos, poderíamos até dizer que o livro da aliança, capítulo 21 ao capítulo 23, seria como se fosse o Código Civil da nação. É um documento que estabelece tanto direitos como deveres do povo. E o mais interessante é que o livro da aliança vai reconhecer a igualdade e dignidade de todos, quer sejam homens, mulheres, escravos, livres, ricos ou pobres. O livro da aliança, em todas as suas aplicações práticas da lei, nós encontramos Deus elevando a dignidade da humanidade, a dignidade do povo, diferente de muitas outras leis e muitos outros códigos civis de nações pagãs da época. Aqui nós encontramos, logo após os 10 mandamentos, e dentro da estrutura bíblica, às vezes é dividido, especialmente no meio reformado, é dividido em certas categorias. Por exemplo, os 10 mandamentos muitas vezes são chamados da lei moral. Os capítulos 21 a 23, a lei judicial, e depois as leis cerimoniais ligadas com o culto, o sistema sacrificial e o tabernáculo. Mas a verdade é que essas divisões nós encontramos na Bíblia, são divisões impostas externamente para ajudar a entender as categorias das leis. O fato é que a lei foi dada por Deus para guiar o curso da vida do povo israelita, para ensiná-los a viver vidas justas, a viver vidas íntegras e a praticar a bondade e o amor uns para com os outros. A lei foi estabelecida como uma espécie de cerca, definindo os limites entre o bem e o mal. A lei mosaica, dada em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, consiste em mais de 600 leis. 366 leis negativas, quer dizer, não façam isso ou aquilo, e 248 leis positivas. Façam isso, façam aquilo. Importante nós entendermos que essas leis foram dadas num determinado contexto histórico. Elas reconhecem a realidade do pecado. Deus deu essas leis devido ao pecado do coração humano. Mas é importante também observar que as leis apontam para uma direção redentora. Como nós temos estudado no livro de Êxodo, a glória de Deus na redenção, nós temos visto como nós estamos apontando para frente, para a necessidade de um libertador, de um salvador que pudesse redimir o povo de seu pecado. Vez após vez nós temos visto os israelitas fracassando, pecando, idolatrando, e vez após vez temos visto a graça e a misericórdia de Deus para com o povo. Mas tudo isso, inclusive as próprias leis, estão apontando numa direção redentora, estão antecipando um libertador, estão antecipando um redentor que possa libertar o povo do pecado. E uma coisa muito interessante no estudo teológico é o discurso ou o diálogo sobre continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós não temos tempo hoje de entrar ou aprofundar muito esse assunto, mas resta dizer que existe certa descontinuidade, quer dizer, algumas coisas que não continuam, porque até mesmo nós lemos tanto em Romanos quanto em Gálatas que Jesus Cristo cumpriu a lei, e a lei passou a ser antiquada, quer dizer, está no passado. Existe esse sentido em que Jesus cumpriu perfeitamente a lei e nós não podíamos, mas existe por trás da lei princípios que ainda encontram aplicação para nós nos dias atuais. Princípios sobre
um Deus que é santo e espera do seu povo santidade, um Deus que é justo, que espera que o seu povo pratique a justiça, um Deus que é misericordioso e compassivo e espera do seu povo também a prática da misericórdia e da compaixão. Entendendo que essas leis foram dadas num determinado contexto é importante, certo? Porque nós não podemos pegar essas leis e praticá-las exatamente como foram instituídas, porque mesmo nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas princípios por trás da lei continuam. E nós vamos encontrar no Novo Testamento reenfatizado muitas das coisas. Jesus mesmo, quando questionado a respeito de qual era o maior mandamento, vai dizer amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a si mesmo. Então, nisso consiste toda a lei. A ideia de que o amor por Deus, e nós vimos até nos 10 mandamentos a estrutura dos primeiros 3, 4 mandamentos lidando com o relacionamento vertical entre o homem e Deus, e os últimos 6 lidando com o relacionamento uns com os outros. Nós descobrimos que por trás de todas essas leis existe princípios que continuam a sendo importantes para nós nos dias atuais. E Jesus vai até levar para um nível não apenas externo, mas para um nível interno, em que o coração é o mais importante. Porque, como vimos a respeito de adultério, a respeito do assassinato, Jesus vai dizer que a intenção do seu coração é tão importante quanto a própria prática daquele pecado. Por trás de tudo isso, nós temos um Deus que é santo, que é perfeito, que é justo e que exige por parte do seu povo também a prática da justiça. Primeiro, no seu esboço aí, você pode anotar que as leis foram dadas pelo bem do povo. Desculpa, aqui nós temos as divisões, como eu mencionei, o Decálogo, os 10 Mandamentos e depois o livro da Aliança. As leis foram dadas pelo bem do povo. Diferente da opinião de muitas pessoas, de que Deus é um Deus chato que estabelece leis para dificultar a alegria e o prazer das pessoas, a lei, na verdade, foi dada para o bem do povo. Foi dado para o florescimento, para a prosperidade do povo israelita. A lei foi dada para que tanto indivíduos quanto famílias e toda a comunidade pudesse florescer. Deus deu essas leis aos israelitas para promover ordem, para promover segurança, justiça e o bem-estar do povo de uma forma geral. E por trás desses mandamentos existe também o princípio de que Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de caos. Ele é um Deus que preza pelo bem-estar do seu povo. Por isso ele dá essas diretrizes, ele dá esses mandamentos para que o povo possa andar de acordo com sua perfeita vontade. As leis não foram dadas para privar os israelitas de coisas boas, mas para assegurar o cuidado do povo e para que eles tivessem corações inclinados no sentido do Senhor. Diferente da opinião popular, uma vida de justiça e integridade é uma vida boa. Uma vida de santidade é, na verdade, uma vida de alegria. A vida de um dos pais da igreja, Santo Agostinho, a vida de Santo Agostinho ilustra esse ponto perfeitamente. As Confissões de Agostinho, um livro que o Wellington até leu um pedacinho na EBD da semana passada. As Confissões que Agostinho escreveu servem como uma autobiografia de sua vida. E é escrito em forma de diálogo com Deus, orações. Nas Confissões, Agostinho relata a respeito de sua busca por prazer, por felicidade durante toda a sua juventude. Em vez de se tornar um jovem feliz, o seu hedonismo e sua busca por prazer, esse estilo de vida imoral, apenas resultou em dor, tristeza
e um vazio tremendo. E ele relata que, deprimido e ansioso, ele chegou à conclusão de que a alegria e o contentamento genuíno apenas poderia ser encontrado em Deus e na sua boa lei. Ele escreveu: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. No Novo Testamento nós encontramos que a lei foi dada por diversas razões, e uma delas era para instruir o povo nos caminhos do Senhor. Outro era para apontar para a necessidade de que o povo era pecador e precisava de salvação que vinha de fora delas mesmas. Aqui em Êxodo capítulo 21 a 23, nós encontramos 5 categorias de leis. Eu vou estudar com os irmãos alguns deles de uma forma específica hoje pela manhã. Mas 5 categorias que nós podemos encontrar aqui do capítulo 21 ao capítulo 23. Os primeiros 11 versículos do capítulo 21 tratam da questão de escravidão. Eu vou explicar um pouquinho para os irmãos, porque quando nós pensamos sobre escravidão, nós temos uma coisa em mente, mas a escravidão que nós encontramos no relato bíblico é bem diferente do que o nosso pensamento moderno. Capítulo 21, dos versículos 12 ao 17, nós encontramos a questão de pena capital, ou quer dizer, pena de morte para certos casos, em caso de assassinato, em caso de rebeldia contra os pais. Puxa, se fosse assim hoje, hein, seria bem diferente a nossa sociedade. Capítulo 21, versículos 18 ao 32, nós encontramos outros crimes violentos sendo mencionados. Capítulo 21, 33 até o 22, 17, nós temos direitos e deveres ligados à propriedade, quer seja um terreno, quer seja um bem material, mas os direitos e deveres ligados à posse de propriedade particular. E capítulo 28, 18 até 23, 33, nós temos uma série de outras leis que realmente não se enquadram numa categoria bem específica. Então aí é mais ou menos a estrutura desses 3 capítulos. Segundo, diferente das leis de outras nações, as leis dadas por Deus atribuem dignidade a todas as pessoas. As leis dadas por Deus atribuíam dignidade a todas as pessoas, quer sejam as vítimas ou até mesmo os criminosos. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso ao olharmos aqui no capítulo 21, versículos 1 a 3, depois versículo 20 e, por consequência, versículo 26. Então, capítulo 21, novamente, versículo 1 diz: são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Aí pulando para o versículo 20, se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão, e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Versículo 26. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Puxa, umas coisas bem curiosas e interessantes aqui nesse trecho, né? Alguns vão olhar para esse trecho e vão dizer: o Deus dos evangélicos, o Deus dos judeus é um Deus mau, certo? Um Deus que ensina que a escravidão é uma coisa boa, uma coisa positiva. Primeiro, deixa eu enfatizar um ponto muito importante. A escravidão já existia antes desse ponto. E, na verdade, a escravidão tem existido ao longo de toda a história humana, certo? Isso não foi uma invenção de Deus. Deus deu diretrizes para nortear o funcionamento dessa estrutura para o povo de Israel.
Se você comprar um escravo hebreu, primeiro, nós temos que olhar para alguns princípios antes de entendermos o que está acontecendo. Então, deixa eu compartilhar primeiro 4 razões para a escravidão no Antigo Testamento. Primeiro, pobreza. Uma pessoa pobre que não tinha como se sustentar, às vezes se vendia voluntariamente como escravo, onde ela poderia ser mantida e cuidada na casa do seu patrão em troca do seu trabalho. Então era totalmente voluntário. Uma pessoa não tinha como cuidar de si mesma e ela se tornava um escravo. Segundo, falência ou dívidas. Uma pessoa poderia pagar suas dívidas por meio da escravidão. Então, uma pessoa deve um tanto que não tem condições de pagar, então ela vai dizer, então, por tanto tempo eu vou trabalhar, vou ser seu escravo para pagar a minha dívida. Terceiro, casamento arranjado. Então, em alguns casos, uma filha, num casamento arranjado, era vendida para a família do noivo por um período antes de se casar. Quarto, o furto. O criminoso que roubou, ele não tinha condições de restituir o que havia roubado, ele se tornaria escravo para pagar aquele de quem roubou. Certo? Então, são esses os casos. Há um quinto caso, que seria aquele que é nascido dentro da escravidão, né? O filho de escravo que também se torna escravo. Alguns fatos importantes que nós precisamos ter em nossas mentes. Primeiro, o escravo era considerado como igual em termos de valor humano. E isso é onde eu quero focar na dignidade da pessoa. Ele era criado à imagem de Deus, como todos os outros, tinha o mesmo valor que o patrão, sua dignidade era protegida pela lei de Deus. Segundo, a escravidão era feita de forma voluntária, exceto no caso do ladrão. Terceiro, o período da escravidão era limitado, certo? O máximo, de acordo com o trecho, seria 6 anos. E no 7º ano, ele seria liberto. Quer dizer, independente do tamanho da dívida, o escravo não serviria mais do que 6 anos. Agora, no caso de pobreza e de forma voluntária, uma pessoa poderia se tornar escravo para o resto da vida. Isso era uma opção se a pessoa realmente dissesse, não, eu quero morar na casa do meu patrão, vou ser cuidado e eu vou trabalhar para ele e ali eu vou ficar o resto da vida. Isso era permitido. Mas o fato é que a lei protegia o escravo. As imagens e conceitos horrorosos que nós temos em nossas mentes quanto à escravidão em tempos mais recentes, quer dizer, nos últimos 200, 300 anos, não tem nada a ver com essa escravidão que nós encontramos no Antigo Testamento. Nada a ver. A escravidão que nós encontramos em tempos mais modernos, onde pessoas realmente são sequestradas violentamente e são forçadas a trabalhar arduamente, sem cuidados, sem proteção. Isso não é a escravidão prevista nas Escrituras. Então, diferente das leis de outras nações, as leis dadas por Deus atribuem dignidade a todas as pessoas. Se você comprar um escravo hebreu, então aqui nós não estamos falando sobre uma escravidão baseada em raça diferente ou em nacionalidade diferente, mas um próprio escravo hebreu. Ele trabalhar para você 6 anos, no 7º vai ser livre. Se ele chega solteiro, ele vai embora solteiro. Se ele chega casado, a mulher vai com ele quando acabar o período da escravidão. Quer dizer, há esse valor, dignidade de que a pessoa ela está ali pagando uma dívida, ela está ali trabalhando dentro dessa forma voluntária. Agora o versículo 20 e o versículo 21 é um pedaço desse trecho aqui que é difícil para muitas pessoas. Eu vou tentar dar um pouquinho de luz ao nosso entendimento. Diz assim: se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Pronto. Se a pessoa, o escravo morrer
depois de um confronto com seu patrão for violento contra ele e ele morrer, ele vai ser punido, o patrão vai ser punido. Isso nos mostra o valor da vida daquele escravo. O difícil é no versículo 21, que diz: porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Uma das dificuldades com isso é que muitos intérpretes vão olhar para isso, que têm a intenção de negar a realidade das Escrituras, e vão dizer que o escravo, sendo propriedade do seu dono, ele na verdade é inferior, ele é considerado como apenas um bem material e não como um ser humano. Se esse fosse o caso, a primeira parte não seria válida, porque o patrão não seria punido no caso da morte dele se ele era meramente um objeto. Mas o que nós encontramos aqui é que o escravo, como propriedade do seu dono, quer dizer que ele é o seu ganha-pão, num certo sentido. E no caso de um ato praticado contra o escravo, em que o escravo ficar ferido, mas não morrer, o que nós encontramos é que o patrão vai deixar de ganhar com a mão de obra daquele escravo devido ao seu ferimento, devido a alguma coisa. Então a ideia de que ele é propriedade sua, ele é a prata, ele é o ganha-pão daquele patrão. E no caso em que ele não morrer, ele vai não poder trabalhar, e essa despesa a mais para o seu patrão, numa certa forma, será considerada como a punição. Agora você pode dizer, mas isso é errado, né? Eu penso já diferente. Mas, meus queridos, vocês precisam entender que a escravidão praticada naquela época era terrível. E Deus está corrigindo os males, e Ele está dando uma direção onde há uma elevação na dignidade e no valor da pessoa. Ao ponto de que nos versículos 26 ao 27, se ele ferir o olho do escravo ou da escrava, ele vai ter que deixar ir livre, certo? Se ele bater no escravo e cair o dente, também ele vai ter que deixar o seu escravo ir livre. Tudo isso para enfatizar esse conceito de que na lei de Deus existe uma elevação de dignidade e de valor de todas as pessoas. Outro princípio que nós vamos encontrar nos versículos 22 a 25. Desculpa, nós temos aqui diversas pessoas, diversos grupos que vão ser reconhecidos por seu valor e sua dignidade, sejam escravos, pobres, mulheres, estrangeiros. Há leis bem específicas para proteger todos esses grupos. Terceiro, o sistema legal baseado em restituição é melhor e mais justo do que meramente a punição. Êxodo capítulo 21, versículos 22 ao 25. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Outro trecho também que é interpretado muitas vezes de forma errada, alguns até para sustentar o aborto provocado, vão olhar para esse trecho e dizer, bom, nesse caso, 2 homens estão brigando, eles vão acabar machucando uma mulher grávida, ela vai abortar, então sem maior dano, eles vão apenas ter que pagar uma indenização, certo? Aí depois vai dizer, mas se houver dano grave, então na mente de intérpretes que veem isso de forma errada, eles vão dizer, o valor daquele bebê, daquele feto, não é igual ao valor da mãe, certo? Que é inferior, não é um dano grave. Mas, na verdade, em todos os comentários que eu li, esse versículo 22 é muito difícil de interpretar devido
há uma frase ali que não se encontra em nenhum outro lugar. A dificuldade é com essa ideia, e for em causa de que aborte, certo? Algumas traduções bíblicas vão dizer, e for em causa de que ela dê à luz de forma prematura. Não necessariamente de que o bebê morra. Difícil nós chegarmos a uma conclusão. Eu tendo a pensar que é o nascimento de forma prematura, porém sem maior dano. Porque em seguida, no versículo 23, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida. Meus queridos, ao longo das Escrituras, nós podemos fazer uma teologia bíblica de vida humana, e entendendo que assim como Paulo ou Davi escreve no Salmo 139, que até no ventre da nossa mãe o Senhor nos conheceu. Nós encontramos diversos profetas em que Deus vai dizer, no ventre da sua mãe, eu o separei. Certo? Então não podemos chegar à conclusão, baseado nesse versículo, de que o valor do feto, do bebê não nascido, não tem valor. Mas que aqui nós encontramos de fato que se houver, for provocado o nascimento daquele bebê, seja um aborto ou seja um nascimento prematuro, o valor é que, a verdade é que há um valor para aquela vida. E há uma indenização a ser pagado, há um castigo a ser pago. E a ideia de que a restituição é mais justo e melhor do que simplesmente a punição, vai ser melhor visto no caso dos primeiros 4 versículos de Êxodo 22. Eu vou tentar explicar isso rapidamente. Êxodo 22, 1-4 diz, se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. E, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado de sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido, quer dizer, a escravidão, por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo ou em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Esse sistema baseado em restituição era um sistema que reconhecia a importância de fazer justiça. Porque vamos supor que no caso de um sistema legal apenas baseado em punição, o ladrão vai roubar alguma coisa, ele vai ser preso, mas a vítima nunca vai ser indenizada e nunca vai receber justiça propriamente dita. Aqui nós encontramos, se ele roubar um boi, ele tem que pagar 5 bois. Se roubar 4 ovelhas, tem que pagar 4 ovelhas. E a diferença de valor desses animais tem a ver com o tipo de trabalho que esse animal oferecia ao seu dono. Trecho, o versículo 2 aqui, que diz, se o ladrão for achado arrombando uma casa, sendo ferido, morrer, o que feriu não será culpado de sangue. Encontramos aqui um princípio de defesa pessoal, certo? A pessoa está entrando na sua casa à noite, está escuro, você não consegue identificar o nível do risco, você chegar a matar essa pessoa que está arrombando a sua casa. Esse trecho nos mostra que há legítima defesa, mas logo em seguida vai dizer que se porém já havia nascido o sol quando isso aconteceu, quem o feriu seria culpado de sangue. Então a ideia tem a ver com a intenção do coração. De dia, você tem condições de medir melhor o nível de risco, certo? E você vendo que não é necessário o uso de força letal, você deve reconhecer isso e ajustar a sua reação ou a sua resposta. Se você já entrou no escritório de um advogado, você provavelmente viu prateleiras cheias de livros, correto? Esses livros contêm o quê? Normalmente, leis, mas em muitos casos vai encontrar livros com casos passados, para poder avaliar e tomar decisões. Isso aqui, meus queridos, é um livro de casos bem específicos devido à realidade histórica daquele povo, certo? Essas leis para nós
Eu não tenho boi que ninguém vai roubar para ter que me dar 5 bois, né? Então nós precisamos entender esse conceito. Mas esse sistema baseado em restituição é mais justo. Por quê? Porque vai levar em conta a vítima e a necessidade de indenizar por causa da sua perda. O sistema de restituição também vai dar dignidade ao criminoso, dando a ele a oportunidade de corrigir o seu erro de forma honrosa. Pronto, último princípio. Deus, aqui nesse contexto de Êxodo 21 a 23, promete a sua presença, a sua bênção, mas também ele coloca ou estipula uma exigência, que é a obediência. Eu queria que os irmãos olhassem no capítulo 23, versículos 20 ao 21. Depois de ter dado todas essas leis bem específicas, Deus vai dizer: eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Porque o meu anjo, versículo 23, desculpa, pulei. Versículo 23, porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Meus queridos, Deus promete a sua presença por meio desse mensageiro. Aqui vai dizer: eu envio um anjo adiante de vocês, mas esse não é um anjo qualquer. No Antigo Testamento há mencionado muitas vezes o anjo do Senhor. Há aqueles que pensam que aqui nós temos uma figura pré-encarnada de Jesus Cristo. É possível, não temos isso como certo, mas uma coisa é certa: isso aqui é a presença de Deus. Porque diz que esse anjo que Deus vai enviar adiante do povo, nele estará o seu nome. Esse anjo carrega o nome de Deus. E nós encontramos Deus usando uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia para guiar o seu povo durante o seu tempo no deserto. A realidade é que a mão de Deus vai guiar, esse mensageiro do Senhor vai adiante e ele vai conceder vitória, ele vai conceder direção. E o que nós precisamos entender é que Deus não tirou os israelitas do Egito para deixá-los no deserto. Ele os tirou do Egito para levá-los à terra prometida. E ao levá-los para a terra prometida, ele promete a sua presença. Ele promete que irá guiá-los, que irá protegê-los e que irá conceder vitória. Mas o versículo 24 é de extrema importância para o povo de Israel. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedaçam as suas colunas. A presença do Senhor estava com eles, sim. A sua mão estava lhes guiando, sim. Mas Deus exigiu por parte do seu povo obediência. Obediência não parcial, mas obediência completa. E o que, ao estudarmos o restante do Pentateuco, o que nós vamos descobrir é que o povo que fez essa aliança com Deus, que ouviu essas palavras do Senhor, caiu em idolatria e o que acabou lhes impedindo de entrar imediatamente na terra prometida foi a desobediência, foi o pecado. Então, isso aí é uma visão rápida e panorâmica desses 3 capítulos. Deixa eu falar um pouquinho sobre a nossa relação com a lei. E é aqui que há divergência entre diversos grupos cristãos. A questão de continuidade e descontinuidade. O que é que se aplica a nós, o que é que está no passado e não tem nenhuma aplicação para nós.
Em Jeremias capítulo 31, versículo 33, Deus prometendo, disse, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Já no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 8, versículo 10, nós temos uma repetição desse mesmo trecho. Hebreus 8:10 diz, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No mesmo capítulo, no versículo 13, diz, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Meus queridos, o que foi descoberto é que, mesmo que a lei foi dada para instruir, para guiar, para proteger, o que a lei demonstrou é que o povo era incapaz de cumpri-la. A lei demonstrou que o povo era pecador e era carente de alguém de fora delas para conceder redenção e transformação. E essa nova lei, ou essa nova aliança que será inscrita no coração das pessoas, é o que nós chamamos da nova aliança em Cristo. Em que Cristo vai cumprir a lei perfeitamente. Cristo vai pagar o preço da penalidade do nosso pecado. E ao depositarmos a nossa fé em Cristo, em vez de simplesmente ter uma prática de leis externas, o que acontece é que Deus vai fazer uma obra de dentro para fora. A lei será escrita em nossos corações e nós passaremos a viver em obediência, não porque nós somos alguém ou porque nós temos condições de fazer, mas pela graça e pela presença do seu Espírito que Ele colocará dentro de nós. A velha aliança passou, foi cumprida em Cristo, mas há uma nova aliança e há uma nova lei que está inscrita em nossos corações. Deixa eu ler alguns trechos em Romanos e Gálatas. Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos debaixo da lei porque nós não conseguimos cumprir a lei. Impossível nós cumprirmos a lei por causa do tamanho do nosso pecado. Mas nós hoje estamos debaixo da graça porque nós confiamos naquele que pôde cumprir a lei perfeitamente em nosso lugar. No versículo 15, e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então Paulo vai dizer aqui, vocês que pensam, você não está mais debaixo da lei, agora você está debaixo da graça, você pode fazer o que quer? Não, bobagem. Porque essa nova lei que está escrita em nossos corações é uma lei superior e é uma lei que vai ser evidenciado pela maneira como nós vivemos, pelo fruto do Espírito Santo, pela obediência a Cristo. Se você pensa, eu não estou mais debaixo da lei, eu posso fazer o que eu quero, meu querido, Paulo vai dizer isso, é um absurdo você pensar isso. Você foi salvo do pecado por aquele que cumpriu a lei perfeitamente e agora, debaixo da nova aliança, a sua vida é rendida totalmente a Ele e a vida que você agora vive não é a sua vida, mas é a vida dele. Por isso que Paulo vai dizer, eu fui crucificado com Cristo e agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Em Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 24, diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelado, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Lembra que eu falei, a lei serviu essa função de apontar ou direcionar as pessoas para Jesus Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Uma coisa que fica muito óbvia é que nós não somos justificados pela prática da lei. Isso é impossível. Você não consegue, eu não consigo, o povo de Israel não conseguiu. A nossa justificação é apenas por meio de Cristo. E no capítulo 6 de Gálatas, versículo 2, Paulo vai escrever, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Meus queridos, a lei de Cristo é uma lei superior, é uma lei baseada em amor por Deus e amor pelo próximo.
A lei de Cristo é uma lei que tem exigências, sim. Você vai sempre acertar? Não. Você ainda está na jornada, você ainda está em fase de desenvolvimento, de santificação progressiva. Mas uma coisa é certa, que você foi justificado pela fé. Agora você foi reconciliado com Deus. Você não está mais debaixo da penalidade da lei. Você está debaixo da graça, porque Cristo pagou o preço em nosso lugar. Então, a nossa relação com a lei é a seguinte: há princípios por trás da lei que continuam em vigor hoje. E os princípios se tratam, primeiro, da questão do coração, como Jesus nos orienta em Mateus capítulo 5 a 7. A questão de que se eu olhar para uma mulher com luxúria, eu já cometi adultério com ela em meu coração. A realidade de que se eu odiar o meu irmão, eu já cometi o assassinato. O que Jesus vai fazer, ele vai elevar a lei para um nível superior, que se trata do amor por Deus em primeiro lugar e amor pelo próximo. Então nós obedecemos a lei. Bom, no Novo Testamento há muitas leis, muitas exigências, muitos mandamentos que sim deveremos obedecer. Essas leis específicas em Êxodo 21 a 23, não foram dadas para nós. Foram dadas por um contexto histórico específico para o povo de Israel, mas os princípios por trás dessa lei continuam. Deus continua sendo o mesmo Deus justo, o Deus santo, que exige do seu povo santidade e a prática da justiça. Então, para concluir, eu queria usar um trecho em Miqueias, capítulo 6, os irmãos já devem ter ouvido esse trecho, mas para orientar alguma aplicação prática para o nosso cotidiano como discípulos de Jesus Cristo. Miqueias 6:8 diz: Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então vamos lá, deixa eu dar para vocês 3 princípios baseados nesse trecho. Pratique a justiça, obedeça a palavra de Deus, faça o que é certo, seja íntegro. 1 Pedro capítulo 1 nós vamos ler que Deus exige de nós a santidade porque Ele é santo. Ele diz: sede, pois santo, pois eu sou santo. Obedeça a palavra de Deus. Segundo, ame a misericórdia. Ame a misericórdia. Ajude os necessitados. Um princípio que nós temos examinado vez após vez é a reciprocidade, a importância de praticar o bem para o próximo, de amar, de ajudar, de cuidar, de servir, demonstrar compaixão, demonstrar misericórdia, meu querido. Isso é essencial para o coração do cristão, daquele que segue a Cristo, de amar a misericórdia. E terceiro, andar humildemente com Deus. Quer dizer, abandone os seus ídolos. Uma coisa que nós abordamos vez após vez, né, nessas últimas pregações nos 10 mandamentos é a idolatria do coração humano. Quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus, e a importância de andar humildemente com Deus quer dizer que eu preciso ter um coração quebrantado, eu preciso reconhecer os meus ídolos, eu preciso confessá-los, abandoná-los e andar de forma humilde diante do Senhor, e dizer: Senhor, guia-me nas veredas da justiça, me ensina a andar conforme a tua perfeita vontade. Então é isso, meus queridos. 3 capítulos, tem muita coisa que eu não consegui tocar hoje de manhã, mas se você puder levar os princípios por trás desses mandamentos específicos, existe um aspecto bem prático em que nós continuamos a viver vidas justas que agradam a Deus. Ao obedecermos a palavra de Deus, ao vivermos debaixo dessa nova lei de Cristo, amando a Deus em primeiro lugar e amando ao próximo como assim mesmo, meus queridos, quando nós vivemos dessa forma, Deus é glorificado através de nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor deu a lei ao seu povo
pelo bem do povo. Nós encontramos o teu cuidado, nós encontramos o teu amor, a tua compaixão. Nós encontramos também como o Senhor eleva a dignidade do ser humano, ó Deus, enquanto outras nações pagãs menosprezavam mulheres, crianças, pobres, idosos, escravos. Nós encontramos esses princípios fundamentados no fato do ser humano ser criado à imagem de Deus. Pai, eu peço que esses princípios nós podemos trazer para o cotidiano e entendermos que o Senhor é um Deus justo e o Senhor exige de nós vidas justas, que o Senhor é um Deus santo e exige de nós a prática da santidade. Ó Deus, nós admitimos que nós somos pecadores, que estamos ainda muito longe do alvo, então nos rendemos à ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, e pedimos que Ele nos transforme conforme a imagem de Jesus Cristo. Ó Deus, que nessa jornada de fé, ainda o final ainda está adiante, ó Deus, nos dê a força para sermos fiéis. Que o Teu Santo Espírito possa produzir em nós o fruto coerente com a ação do Espírito. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam demonstradas de forma visível o nosso amor, a nossa misericórdia pelo próximo, a nossa justiça, mas também a maneira como nós andamos humildemente diante do Senhor. Nos fortaleça para que venhamos a Te glorificar com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.